Olá, hoje eu vou falar sobre a anatomia da coluna. Eu vou dar uma visão simplificada para que você aí de casa consiga acompanhar os vídeos sobre as doenças de coluna com maior facilidade. Então esse é o próximo vídeo, eu vou tentar dar algumas noções sobre a anatomia da coluna. Este é o canal Universo Neuro. Eu sou o Dr. Joel Augusto e sou neurocirurgião há mais de 20 anos. Neste canal, nós tratamos dos assuntos neurociência, neurologia, neurocirurgia e tratamento de dor. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora e inscreva-se no canal. Clique também no sininho e receba notificações assim que um vídeo novo for para o ar. Se você quiser acessar o nosso site, clique aqui embaixo na descrição, no link, ou acesse o QR Code aqui em cima. Para começar, qual que é a função da coluna? Nós podemos dizer que a coluna vertebral ela tem duas funções principais. Primeiro, ela é o eixo principal do corpo. Você percebe que está tudo integrado, encaixado na coluna? Os braços, as pernas, a cabeça. Então ela é o eixo que dá sustentação para todo o corpo. A segunda coisa, ela protege o sistema nervoso. Então dentro da coluna nós temos a medula espinhal e as raízes nervosas. E esse sistema nervoso, a medula, é uma continuação do cérebro. Está tudo integrado, né? Você não tem divisão entre o cérebro e a coluna e a medula de uma forma clara. É como se fosse uma estrutura única. E a coluna, essa parte óssea, ela dá uma proteção para o sistema nervoso que é muito delicado. Assim como o crânio, na cabeça, dá proteção para o cérebro. É mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a estrutura mais nobre do corpo, que é o sistema nervoso, precisa de uma capa de proteção para se proteger de acidentes, de traumatismos. Bem, a coluna ela é formada de 33 vértebras. Então, são vários segmentos, né? Nós temos a coluna cervical com 7 vértebras, onde fica o pescoço. A coluna torácica com 12 vértebras. A coluna lombar com 5 vértebras. A coluna sacral com 5 vértebras fundidas, né? É como se fossem várias vértebras que foram fundidas juntas. E o cóccix são 4 vértebras fundidas. Existem algumas variações. A coluna lombar pode ter uma vértebra a mais ou a menos. Isso depende se a última vértebra lombar pode se fundir com o osso sacro ou a primeira vértebra sacral ela também pode estar solta do sacro, formando uma vértebra lombar a mais. Então são variações anatômicas que podem acontecer. Então vou mostrar aqui uma vértebra para vocês. Vou pegar uma vértebra lombar que é mais fácil de entender. Então o que nós temos? Essa parte maior da vértebra chamamos de corpo vertebral. Tá? De lado, essa parte aqui lateral, depois do corpo, são os pedículos. E a parte de trás da vértebra, nós chamamos de lâmina, essa parede posterior. No meio, nós temos o forame vertebral. Tá? Para que serve esse forame? Ele é o túnel onde fica a medula espinhal, o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso fica aqui dentro desse orifício. Se a gente empilhar todas as vértebras, vai formar um túnel. Ok? Além disso, nós temos os processos transversos e o processo espinhoso, onde vão inserir musculatura e ligamentos. Ok? O processo espinhoso é a porção da coluna que é palpável. Então, se você for atrás, nas costas de uma pessoa, ou mesmo no pescoço, aquele ossinho que você palpa é essa saliência aqui do processo espinhoso. Vamos ver a vértebra agora de lado. Então nós temos aqui o corpo vertebral e entre cada vértebra nós vamos ter os discos intervertebrais. Eles ficam aqui nessa região.
ok? Aqui está o pedículo, o processo transverso, o processo espinhoso. E aqui nós vemos a articulação facetária. Então, vocês vão ver no vídeo dor na articulação facetária, eu estou me referindo a essa estrutura aqui. Tá? Então, aqui vai encaixar a vértebra de cima, ou a de baixo abaixo dessa, e existe essa articulação, tá? Que tem um certo movimento. Você tem um movimento de flexão e extensão, principalmente, e na coluna cervical você tem um movimento também de rotação. É uma articulação como outra qualquer, como a do dedo, como a do joelho, do cotovelo. Ela funciona igualzinho. Então, eu falei do canal vertebral, e o canal vertebral é onde nós temos o sistema nervoso, que é a medula espinhal e as raízes nervosas. E vocês podem observar que entre as vértebras nós temos esse buraco, que nós chamamos de forame intervertebral, que é onde saem as raízes nervosas. E o que são raízes nervosas? Nada mais são que nervos brutos, né? Então é igualzinho ao nervo. A única diferença entre nervo e raiz, que nós chamamos de nervo, após as raízes se misturarem, elas vão fazer umas conexões entre elas para formar os nervos que vão para as pernas e para os braços. Então depois dessa mistura, que nós chamamos de plexo, é que vira propriamente nervo. Mas basicamente os dois são nervos, só que antes nós chamamos de raízes, ok? Bem, nós temos que lembrar que a medula espinhal, que está aqui dentro, ela faz parte também do sistema nervoso. Ela tem tanto substância cinzenta quanto branca, assim como o cérebro. A substância cinzenta é formada de neurônios e está no meio da medula, na parte mais interna. E a substância branca é formada de axônios, que são as fibras ou os fiozinhos que comunicam o sistema nervoso lá de cima, o cérebro, com o sistema nervoso de baixo e finalmente formando as raízes dos nervos. Bem, é importante lembrar que a medula espinhal ela acaba na coluna entre L1 e L2. Abaixo desse nível nós temos só as raízes nervosas. E também o sistema nervoso como um todo, tanto a medula como as raízes dentro do canal e o cérebro, eles são banhados por um líquido que chamamos de líquor cefalorraquidiano. É um líquido claro, que parece uma água, é totalmente transparente. Ele é produzido no cérebro e ele circula por todo o sistema nervoso. Então, quando vocês vão fazer exame de líquor, é puncionado aqui, olha, entre os processos transversos. Então, o médico enfia uma agulha aqui e ele colhe o líquor. E esse líquor é o mesmo do cérebro. Então, se o paciente tem, por exemplo, uma meningite, o líquor é colhido aqui e vai dar o diagnóstico se a pessoa tem meningite, né? Que é uma inflamação das meninges, principalmente do cérebro, mas na verdade a infecção pega tudo, até aqui embaixo, né? Bem, eu espero que você tenha compreendido um pouco da anatomia da coluna. Para não ficar cansativo, eu dividi esse vídeo em duas partes. Na segunda parte eu vou falar sobre as diferenças entre cada segmento da coluna. Ok? Então não deixe de assistir o próximo vídeo, que vem logo em seguida. Obrigado.